pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Você é mulher e trabalha? Você trabalha com tecnologia? Curte soluções em nuvem? Então esse episódio é para você. Hoje, a convidada de hoje é mais do que especial. Ela é empreendedora, mentora, conselheira de governança, ganhou o prêmio Women in Cloud, realizado pela Ingra, e atualmente é embaixadora Portugal-Brasil de mulheres e negócios. Gente, hoje quem está aqui comigo é Fernanda Presídio. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pela introdução. Imagina, é uma honra ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de receber ela. É uma inspiração. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da história da Fernanda. Quem é a Fernanda nesse universo aqui nosso? Interessante essa pergunta, né? Eu comecei a repensar quem é a Fernanda a partir do livro. Ó! Exatamente. Gente. Porque quando você para escrever, aquele tempo é seu para você escrever sobre você, né? É uma página em branco que você vai preenchendo. E aí você começa a dizer, poxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já me arrisquei desse jeito. Espera aí, eu sou massa, né? Eu sou muito legal. E aí você começa a ter orgulho de si mesmo, porque muitas vezes nessa nossa trajetória de empresário, muitas vezes você duvida de si, porque o CEO, ele é solitário. No ônus, todo mundo está junto, né? Então, é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Liderar é muito difícil. Liderar a mulher é muito mais difícil, né? Mas, voltando à minha trajetória, eu sempre fui... Eu digo que eu penso que eu sempre fui empreendedora. Eu vendia balinha no meio da rua e minha mãe ficava possessa comigo, eu vendendo balinha no meio da rua. Sem necessidade, mas é porque eu queria empreender alguma coisa, né? E sempre foi assim. Eu, com 17, 18 anos, abri minha primeira empresa. Depois, eu fui trabalhar e por conta própria. E depois, eu fui contratada para ser diretora de TI de uma companhia. Não durou um ano. Aí eu fui abrir um negócio próprio. E teve uma experiência bem interessante nesse momento, que eu fui ser diretora de TI de um grupo de varejo gigante na Bahia, que eu sou baiana, o sotaque não nega, óbvio. Louco! E o baiano, só uma pausa, o nordestino é sobrevivente, né? Então, ele tem que dar certo, ele não tem a segunda opção, ele tem que dar certo. E quando eu estava trabalhando como diretora de TI, eu tinha um funcionário muito pobre e estava passando por uma situação muito difícil. Ele morava, quem não conhece a Bahia, na Liberdade, né? É um bairro pobre, mas muito cheio de vida, onde o Ilê passa, né? E eu, para ajudá-lo, eu comprei 2 PCs naquela época e ele foi dar aula na comunidade. Aí eu falei, cara, eu vou te ajudar, eu vou dar aula também. E à noite eu ia para dentro da comunidade dar aula com ele. Começou a minha primeira escola. Daí eu já tive 12 escolas franqueadas, etc. Acabei vendendo no final e fui para o mundo Oracle. Em 2 anos, era a maior vendedora Oracle Norte e Nordeste. Começa assim, né? Sim. Aí você vai. Eu digo, mas mundo Oracle, poxa, peraí. Não está mais para mim. Eu quero algo mais. Eu quero sair da Bahia. E sempre tive paixão por São Paulo. Sempre eu tive paixão por São Paulo. Eu acabei minha primeira faculdade aqui, em São Paulo, e voltei para a Bahia. E eu sempre tinha vontade. E aí eu enfrentei. Tive uma ideia. Essa ideia estava num pendrive, acredite, e eu fui batendo de porta em porta, aqui em São Paulo. Eu não conhecia ninguém, Silvia. Eu andava na Paulista e dizia o seguinte, você não vai me vencer, quem vai te vencer sou eu. Quem vai te vencer sou eu. E foi indo. Aí, um amigo dos amigos, apresentando, e aquela corrente, né? Sim. E acabou dando certo. E assim. E hoje você é sócia? Eu sou sócia da Lumine majoritária. Eu tenho 3 sócios fantásticos, super colaborativos. Um desses é meu filho, que sempre me ajudou e está comigo sempre. É um cara que tem uma cabeça muito à frente do nosso tempo, né? Até difícil acompanhá-lo, muito difícil acompanhá-lo. Mas eu tive sorte de ter sócios, e são sócios desde o início, né? Sim. São sócios muito legais, colaborativos. Hoje a gente tem um conselho, né? E eles hoje fazem parte desse conselho, eu sou a presidente do conselho. Uau, gente, pensa aí nos desafios. E como você se vê
como empreendedora? Mulher em tecnologia. Porque aqui é as três palavras do Tem Podcast, né, gente? Tecnologia, empreendedorismo e mulher. Aqui, ó, representando o nosso podcast 100%. Como é isso, ser empreendedora neste segmento de tecnologia, predominantemente masculino em todos os sentidos, tanto de carreira, quanto de clientes, quanto até de concorrentes, né? Porque a gente Sim. trabalha juntos aí, eu não, muitas vezes também sou sozinha nessa área. Como é isso para você? Isso foi uma luta minha desde o início. Eu estou te falando aqui, de 20 anos atrás, eu já lutava por isso. Imagina, quando eu comecei na faculdade em Salvador, só tinha eu na sala. E lá a gente já sofria machismo. Já sofria, assim, bullying, machismo, etc. Quando eu vim para São Paulo, eu senti isso na pele, muito nordestina, mulher, jovem. Senti muito na pele. Sempre eu tive uma vontade muito, muito forte de lutar. Quando eu tinha as escolas, eu fazia curso só para meninas, de inclusão digital, com parceria aí com o Ministério de Tecnologia, etc., mas sempre buscando as meninas para que elas se tornem empreendedoras na área de TI. Né? A minha vontade é essa, que tenham mais empreendedoras na área de TI. Poxa, até na nossa empresa hoje é difícil contratar mulheres. Sim. Até hoje é difícil, né? Mas eu sinto na pele até hoje. Você deve sentir também, né? O machismo aí que está nas veias, né? Eles correm na veia de muitas pessoas mas eu acho que a gente devagarinho a gente está conseguindo derrubar. Eu falo muito, às vezes me criticam, mas eu falo muito o seguinte: eu não sou feminista, eu sou feminina. É isso aí. Eu tenho o mesmo poder de qualquer um. Basta, eu estudei. E eu estudei muitas vezes sozinha, à noite e à madrugada. Com 2 filhos pequenos e muitas vezes sem o recurso, mas você vai em frente. Depende de se você é homem ou mulher. Sim. Acontece que a mulher ela tem uma força motriz diferente. Concorda? A gente dá conta de casa, de menino, de trabalho, de estudar, de fazer pós-graduação, de fazer... Mas tudo dá certo no final. A minha vida é assim, é disciplina, foco, cadência. Né? Imagina uma orquestra que você não tem a cadência. Seus ouvidos doem, né? Sim. A mesma coisa eu prego para mim e para quem trabalha comigo. Foco, disciplina e cadência. Gente, 3 palavrinhas tão fáceis. Tão fácil. Está aí no dicionário para qualquer um ler. O que não emprega, né? E tão difícil de colocar em prática, né? Muito difícil. Você falou de foco. Eu sinto que hoje... Talvez, para mim, uma das maiores dificuldades... Você falou de pessoas, de contratar, de inclusão. Talvez, para mim, uma das maiores dificuldades é você falando... A gente fala de diversidade de idade, né? Eu já estou aí nos 50 a mais. Trazer os jovens para essa troca... Às vezes, acho que o que eu mais sinto dificuldade é o foco. Porque a dispersão... eu digo que, às vezes, eu estou fazendo algo que demande da minha atenção. Sei lá, eu vou mexer num software. Eu estou 100% focada. Está caindo o mundo. Eu também sou assim. E a pessoa está falando comigo e eu, assim... Meu marido, às vezes, fala, né? E eu sinto... Eu tenho hoje, né, uma filha já... Eu sinto que qualquer coisinha você dispersa. Então, você falou, foco... Eu acho que é uma dica aí para quem está nos acompanhando, para quem está assistindo o podcast, que fica aí da Fernanda para a gente pensar. E você, como fundadora, quais são as principais... Eu sei que dos focos da sua empresa é justamente soluções em cloud. Isso. E quando a gente fala em cloud, fala em nuvem... É o mundo, né? O mundo, né? E a gente, nos bastidores aqui, estava falando, nossa, quando você falava, eu estou com as minhas fotos na nuvem. E aí, há 10 anos atrás, a pessoa falava, onde será que estão essas fotos? Pensando no CPF, né, gente? Silvia, não nas empresas. Mas quais são as soluções hoje que a Lumini oferece para os clientes, pensando justamente nesse mundo de nuvem, nesse mundo de cloud que você possa compartilhar aqui conosco? Bom, coincidentemente, né, esse podcast está numa época muito legal para a gente, porque a gente vai lançar agora em novembro mais um SaaS nosso, que é Autim, Automação Inteligente, já com o X, CX, todo low code, já nasce nas principais marketplaces, AWS, Microsoft, Ingra, a gente já está trabalhando para colocar também.
E foi assim um filho que nasceu. Eu sempre tive vontade de fazer isso. A gente tinha 2 softwares separados, o X e o RPA Studio separado. A gente conseguiu botar na mesma plataforma, totalmente low code, totalmente assim, uma coisa muito legal, porque todo mundo vai poder acessar. E num preço muito legal. Então, esse é um produto, tá? Ele já nasce também multi-cloud, totalmente multi-cloud, com camada de segurança, LGPD, tudo que a gente tem direito aí. A gente vem trabalhando há 2 anos nele. Foi um investimento muito alto. Mas a gente já fez focus group com alguns clientes, deu super certo. A gente está bem feliz, a gente lança agora em novembro. E a gente tem outros, né? A gente tem um onboard inteligente, como SaaS. Agora, no mundo de cloud, hoje nós estamos indo para a Advanced da AWS, somos Gold Partner Microsoft. E estamos caminhando ali pequenininho ainda no Google, né? Para a gente ainda é um desafio. Mas eu acho que essa questão do cloud, você voltando para o início da sua fala, eu acho que nosso papel é desmistificar. O que é cloud? Assim, falando de uma maneira muito simples, um monte de servidor com a camada de segurança, concorda? Sim. Que se falam ao redor do mundo. Sim. Né? Que está dentro de data center, dentro fisicamente onde ele está. Simples assim. Né? Assim, a gente sempre usou isso. Não é diferente. A tecnologia utilizada para fazer este acesso, para dar segurança e outras coisas mais, é que vai dando essas camadas aí que a gente hoje chama de cloud. Ok, mas no fundo, se você for lá descascar a cebola, é um monte de data center que se fala. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com um data center global e esse data center hospeda Google, Meta, etc. Então, interessante, né, esse conceito. Então, eu trabalho muito na área comercial de desmistificar o que é cloud. Porque, para muitas pessoas, o cloud ainda é, meu Deus, é muito caro. Ai, meu Deus, eu não tenho condição de ir. E eu estou falando de empresas médias, não estou falando de empresas pequenininhas, né? Então, primeiro passo é esse, desmistificar essa questão do cloud. E tem cloud para todos os bolsos, para todos os gostos, né? E, assim, é muito mais seguro hoje você estar em cloud ou você não está em cloud, gente. Porque existe um investimento muito alto dos fornecedores de cloud em segurança, que nunca vai competir com o data center nem seu servidor dentro de casa. E se você botar custo-benefício, é muito melhor você ir para o cloud. E quando você analisa também o modelo atual, né? Então, tem muitas aplicações já nascendo de uma maneira totalmente diferente, né? Quando você analisa aí legado, você fala aí, eu venho desse mercado de tecnologia de mainframe, e aí você fala, caramba, a minha aplicação não está desenvolvida. Mas hoje, você pega as startups, já estão nascendo nesse mundo totalmente digital, né? Então, também tem essa questão de quanto mais consumo, você tem uma redução de custo. Então, tem várias coisas aí que a gente realmente precisa ir atrás da informação para poder... Eu digo o seguinte... Leiam as letrinhas pequenininhas. Gente, isso a gente... Não é? Vírgula e letrinha pequenininha. Essa é uma analogia que eu sempre faço. Né? Não, e a gente volta aqui no episódio do Black Mirror das letras, né? Que a gente aceita lá, não leu, gente. Dá ruim. Então, quem me segue aí nas mídias, eu já falei sobre esse tema, a gente já falou sobre isso. E você, recentemente, ganhou um prêmio. Justamente... a mulher da cloud. Foi muito legal esse prêmio. Conta aí como foi assim, isso. Super surpresa, assim, super surpresa. Como assim? Eu ganhei um prêmio? Você ganha um prêmio, você tem que ir para os Estados Unidos receber o prêmio. Eu falei, muito bom. Quando? E foi muito legal, né? Foi, se eu não me engano, ano passado. A Ingra, né, junto com os principais fornecedores. E foi muito legal, porque assim, a nossa evolução em cloud foi muito rápida, né? E eles quiseram premiar a mulher que vai empresária e que representava esse mundo cloud, porque eu sentei na mesa lá, a gente tinha 10% mulheres, 90% eram homens desse mundo de cloud, né? Normal no mundo de... Normal. Então, assim, eu acho que foi muito importante essa representação. Inclusive, não me lembro o cargo dela, mas é um cargo muito alto na Ingra. Ela fica nos Estados Unidos. Ela disse, poxa, você não sabe a honra que é
Está sentada aqui com você, você mulher, empresária, brasileira, latina, né? Sentada aqui representando as mulheres em cloud. Então, assim, é igualzinho o livro. Aí, depois que você recebe, você diz assim, poxa, que legal. Eu mereci, né? É merecido, né? Na verdade, eu acho que é o resultado do trabalho, né? Eu acho que às vezes a gente não faz aquilo pelo prêmio, pelo contrário, o prêmio você fala, uau, entendeu? Estou no caminho certo muitas vezes, né? Estou acreditando nessa tecnologia, estou acreditando nessa profissão, estou acreditando. Eu tenho conversado com mulheres de carreira que não são empreendedoras também, mas eu estou acreditando e estou fazendo alguma coisa certa, não estou? Porque senão eu não estaria aqui. Eu digo o seguinte: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Todo dia se pergunte: você está fazendo o seu melhor? Porque a gente se boicota também. Né? Existe o auto-boicote. Aí, gente, escuta aí, ó. Então, assim, todo dia de manhã, peraí, eu estou fazendo o meu melhor? Podia fazer diferente, né? Então, quem trabalha comigo já sabe. E, assim, eu sou 220. Aí, essa semana, meu marido disse, poxa, toma esse negócio aqui natural, vai lhe dar energia. Eu digo, mais? Se eu te der mais energia aqui... Não, mas é um chá muito bom para você trabalhar. Eu li na internet, eu digo, deixa o chá aí que foi. Me dá um suquinho de maracujá, porque essa parte de energético, acho que eu não tô precisando, não. E quando você entende esses desafios, quando você... ver essa evolução do universo cloud, né? Que a gente agora nem fala mais de cloud, né? Já estamos falando em multi-cloud, múltiplas plataformas. Como você lida com isso? Como os clientes têm recebido essas informações? Como eles estão... Você sabe que, assim... Eu acho que eles estão começando a procurar isso, né? Eles querem ser... Quem não é híbrido... Eu tenho um cliente que ele é híbrido e multiplataforma. Ele já nasceu assim. É assim. Híbrido e multiplataforma. E eu aconselho muito ser multiplataforma. Porque, assim, gente, tem coisas que um fornecedor dá melhor do que o outro? Tem. Por que você não pode usar as duas? O que é melhor dos dois, né? O melhor dos mundos, Custo-benefício dos dois ali. Você faz um estudo. Lá na Lumine a gente tem um programa de migração, modernização, e a gente passa muito pelo um assessment do ambiente, né? Sim. E nesse assessment a gente tem uma metodologia própria. 99% das vezes a gente nem cobra. Sim. Que a gente aplica o discovery e diz o que é melhor para o cliente. Né? É que nem você troca seu notebook toda hora porque sai um modelo novo? Não. Né? Então, a gente tem que fazer custo-benefício mesmo, Sim. pensar no cliente, né? FinOps também, trabalhar bastante FinOps. Porque senão a conta também sai cara, né? E hoje, quando você pensa aí nessa questão de ser empreendedora, trabalhar na tecnologia, como você tem feito, ou o que você tem feito para trazer mais mulheres para essa nossa... Como você vê isso dentro da empresa? Como você tem apoiado isso como empreendedora, mulher... Você sabe os desafios que você passa diariamente. Sim. Como trazer esse tema aí? O que você tem feito? Eu sei que você faz várias coisas nessa área. Conta aqui para quem está nos acompanhando o que a Fernanda tem feito para apoiar isso, todas essas causas. Primeiro, internamente, né? Sim. Então, eu sempre falo com o gestor de RH, eu quero mulheres, vamos trazer mulheres. Aí, quando entra uma menina nova, eu vou lá cumprimentar pessoalmente, trato assim, a pão de mel. Fala, uau, conseguimos! Porque não tá difícil ter, né, esse profissional. Fico feliz. Assim, realmente é um momento, não estou brincando, é um momento mesmo assim de parabenizar, dar alegria, é legal pra caramba. E a gente forma um grupo muito legal das meninas, né? Dentro da empresa a gente já tem esse mini movimento. Sim. Fora isso, eu tenho um treinamento que chama Up Meninas em TI, que a gente era para 2023, a gente está jogando agora para início de 2024, né? Que é nas comunidades carentes, trabalhar com as comunidades carentes. Alguma capacitação específica? É uma capacitação específica, obviamente, em TI, Cloud. Noções de lógica. Tá? E também muita coisa ligada ao empreendedorismo. Deixa eu explicar.
Então, se ele vai aprender um Office, ele vai aprender um Excel baseado na planilha contábil financeira. Sim. Então, ele já sai com as duas expertises. Sim. Pelo menos ele tem uma visão ali das expertises. Do básico. E do que acontece no mundo, porque é muito afastado das realidades. Entre você pegar uma menina dessa, colocar num treinamento e liberar ela para o mercado, é um gap muito grande de cultura, né? Então, a gente tem que também trabalhar esse lado. Espera aí, você vai para uma empresa, olha aqui, ó, na empresa a gente vê quais são as áreas de uma companhia. Sim. Né? Como é que funciona, como é que se falam. Então, a gente está trabalhando para esse projeto aí em 2023, já conseguimos uma igreja, uma comunidade. Para poder ser a sede. A sede, e eles eles já têm lá os jovens, né? Então, eles vão fazer um recrutamento. Os próprios jovens vão fazer o recrutamento. Tipo uma prova, alguma coisa assim. Exatamente. Entendi. E aí você entra com recurso humano. Recurso humano, máquina, software. Uau, bacana. A gente está buscando aí um parceiro, parece que já está engatilhado aí. Porque aí a gente traz a iniciativa privada, né? Junto. Para poder... Porque quando você analisa, você falou, difícil contratar. Quando a gente pensa como empresária, como empreendedora, eu quero até trazer essa igualdade, mais mulheres. Mas a hora que você vai na base, você fala, eu não tenho para contratar. É isso aí. Eu tenho conversado com mulheres que falam, Silvia, eu tenho 100 vagas. Eu abro essas 100 vagas. Coloco lá, a mulher se candidata a 40%. É isso aí. Quando ela faz a primeira, ela foi lá e teve a coragem de se candidatar. Aí vem um primeiro teste, né? Porque você vai, os funis ali para até você ser contratado. Ela não faz a primeira prova. Então, quer dizer, 20% daquelas 40 já desistiram. Então, como é que eu consigo trazer mais mulheres para a nossa área? E aí, gente, pode ser programação, pode ser infraestrutura, pode ser cloud, pode ser vendas, pode ser suporte. Você tem muitas opções. Estamos falando de inteligência artificial, big data, IoT. Nós vamos ficar o dia aqui falando de tecnologia. O interessante é que você capte essas meninas e faça um plano de carreira para elas, né? Então, ela vai entrar ali no NOC, por exemplo. Sim. Nível 1, nível 2. Mas você tem um plano de carreira para ela. Você vai dar outros treinamentos para ela dar alguns saltos. E aí você vai acompanhando a vida dela, né? Para que ela tenha um plano de carreira. Senão ela vai ficar lá a vida toda. Aí perde o sentido de novo, entendeu? E aí ela não vê crescimento profissional. Não vê crescimento. Aí o que acontece? A família está vendo. Eu te falei. Tem uma coisa interessante. Desculpa, uns 2 anos atrás, a gente fez uma pesquisa, por amostragem, obviamente, e descobrimos que 90% das meninas que não fazem vestibular para áreas de TI, porque a família tem o preconceito. Foi uma coisa que me surpreendeu, eu fiquei assim pensando. E aí eu me retratei lá meu passado, e o que acontece? Quando eu escolhi TI, eu não sabia nem o que era TI, eu estava indo, né? Achei bonito esse negócio e fui, né? Eu me lembro, meu pai dizia assim, o que é isso? Você vai fazer TI? O que é isso? Serve para quê? Né? Eu vou além, né? Eu diria para você que eu, quando era nova, era para ser professora. É isso mesmo. A mulher nasceu para ser dona de casa, professora, né? Eu fiz, na época, eu tinha que fazer o 2º grau, e era para fazer magistério. Nossa. Antes, né, de ser de vestibular. Pedagogia. Eu falei, de novo, gente, hoje a gente dá treinamento, dá curso, faz palestra, estamos falando de educação é a base. Sou fã, tenho professores aí que sempre me apoiaram, mas naquele momento eu não queria ser professora. Eu queria alguma coisa diferente. Então, a gente vê que essa questão de trazer a menina para essa linha diferente tem muito a ver com família, uma questão cultural, de tecnologia não ser algo que... Sério que você vai fazer tecnologia? Na escola, né? De você falar, a menina falar, eu vou fazer TI. Você vai fazer TI? Não, você não serve para fazer TI. Isso não é coisa de mulher. E aí E quando ela chega na faculdade, que ela teve a coragem de falar, ok, eu vou fazer, ela é sozinha e, às vezes, ela não consegue se formar. Então, eu acho que é um trabalho aí de divulgação, de compartilhamento. Cultura, E a gente tem criar cultura de criar essas mulheres exemplos. E aqui
você está aqui justamente porque é um exemplo de superação, eu diria, né? De fazer esse compartilhamento. E você falou de se encontrar com você mesmo, e você foi coautora no nosso livro TI de Salto. Gente, ela está na edição 3. Então, quem não viu ainda, quem não comprou o livro, está disponível para comprar. Depois a gente compartilha aqui. Como foi para você contar a sua história? Como foi escrever colocar no papel? Nossa, olha, né, que você falou. Eu me vi, muitas vezes, não vi o quanto eu tinha impactado pessoas, o quanto a minha trajetória inspirou outras pessoas. Mas a hora que você escreveu, como foi essa sensação de voltar lá atrás? Foi muito prazeroso. Né? No início, poxa, você tem que escrever nos quantas mil palavras mesmo. Aí eu liguei para o jornalista que dá apoio lá na Lume, eu digo, isso aqui representa o quê? Muito. Aí ele, muito. Eu falei, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu digo, vamos sentar, né? Aí, final de semana, devagarinho. Aí eu me apaixonei. Eu digo, eu quero mais. Porque eu sempre gostei de escrever. Sempre. Oi, gente. Sempre gostei de escrever. E, assim, a vida inteira. Eu gostei muito de escrever. Meu pai era jornalista. Eu acho que eu herdei um pouquinho dele. Político e jornalista. E eu sempre gostei de escrever. E eu acho que a juventude está perdendo isso. E isso não é... Leitura e escrita faz o homem. Faz o ser humano. Né? O homem enquanto ser humano. Eu leio bastante. Eu já cheguei a ler 3 livros ao mesmo tempo. Hoje em dia eu estou mais light. Não tá igual eu, não consigo já fazer muita. Eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Ultimamente eu estou assim, fala comigo e eu paro tal coisa. Senão eu estou mais light ultimamente. Não dá mais. Mas eu acho que está faltando muito na juventude, tá? Essa questão da leitura, de entender, né? Porque através da leitura você entende até o outro. Se entende o outro, vê onde você quer chegar, tem os exemplos, seu português melhora, Nossa, né? Abre sua mente. Então, assim, eu sempre gostei muito, muito de ler e de escrever. Então, quando eu comecei a sentar, você já deve ter passado por isso N vezes. Não, primeiro vem aquela barreira, meu Deus, será que eu vou conseguir? Como é isso? Como não é isso? Aí depois, peraí. Aí organiza, eu acho que você organiza, né? Então, eu já dei algumas palestras sobre vivência, sobre a minha vivência. É muito mais fácil você falar de você do que de um tema. É muito mais fácil. E eu me lembro... Aí eu comecei a me lembrar de umas palestras que eu dava em Salvador para 300, 400 alunos dentro das universidades e tal. E aí peraí, deixa eu voltar aqui. Como é que eram essas palestras? O que é que eu falava nessas palestras? O que é que encantava a plateia nesse momento, né? E foi muito prazeroso também, porque eu voltei aos meus ancestrais, as mulheres da minha família, né? Uhum. E minhas mulheres da minha família sempre foram muito fortes, sempre. Minha avó era uma matriarca de 1,5 metro. Mandava na família inteira. Então, assim, eu acho que é isso. E sempre eu tive esses exemplos dentro de casa, né? E isso me motiva muito. Voltando para a sua pergunta, porque senão a gente vai conversar até amanhã, porque eu adoro. Não, a gente tem tempo aqui. Gente, que o podcast a gente tá aqui, ó. A gente, só se a diretora falar não corta, e a gente para, mas a gente continua, o tempo é seu. Voltando, foi muito interessante, né? E também ler das outras meninas foi legal também, né? Porque muita coisa, a gente é movido por quê? Propósito. E muitas vezes os propósitos eram iguais ali. Se você lê o livro, muitas vezes os propósitos são iguais. São trajetórias de vida diferentes com propósitos iguais. E aí eu comecei a pensar na minha vida, né? Como é que foi, né? Eu perdi meu pai muito cedo, num acidente aéreo. Tive que assumir responsabilidades muito cedo na minha vida. Então, tá preparada para isso? Você nunca está, né? Você nunca está. Mas a vida te joga. Você tem 2 opções, ou você vai ou você volta. Eu resolvi ir, né? E quando você vai. Acabou, você não olha para trás. Muita gente diz, lá atrás, quando eu vim para São Paulo, eu não tinha nada. Eu já tinha vendido emprego, não tinha nada. Eu tinha um pendrive. A louca do pendrive. Né? E fui batendo de porta em porta, amigo dos amigos, a comunidade baiana, aqui em São Paulo. E, peraí, fiz uma apresentação. Aí eu mudo machista, eu vou te contar uma dessa história. Estava em Brasília e apresentando meu pendrive, né? E tinham 12
naquela época tinha vice-presidentes. Sim. 12 É, vice-presidentes. Sim. Eu nunca vi um negócio desse. Parecia medieval, assim, uma mesa que não acabava nunca. Era mais cacique do que índio. É. Eu, a única mulher com um pendrive. E eu só tinha aquela chance, só tinha aquela bala no revólver. Eu não tinha outra. Ou matava ou morria, né? Aham. E eu apresentei meu pendrive lá. Aí, quando acabou aquele silêncio Nossa, você fala... ai, meu Deus. mortal. Fala alguma Eu coisa. digo mortal, né? Aí o presidente mandou os vice-presidentes tudo saírem da sala, ficou eu e ele. As pernas faziam assim, ó, Aí ele falou, eu quero comprar sua empresa. Quase eu digo ele, que empresa, né? Que não tem Sou ainda eu. a empresa, né? Só tem o pendrive, né? Aham. Quanto você quer pagar no pendrive? Né? Porque, não, tudo bem, eu vendo. Tá aqui ó, a minha empresa. Exatamente assim. Aí ele falou, quero comprar. Eu falei, não, minha empresa não está à venda de jeito nenhum. Eu não vim aqui para isso. O senhor topa fazer um consórcio com a minha empresa e me incubar? Ele topa. Uau. Eu, hã? Como assim? Não, Quase eu digo ele. eu só tinha estudado se você falasse não. Pro sim eu não tinha... Não tem a pergunta? Você fala, essa parte eu não sei a resposta. Espera aí que eu tenho que voltar... Tipo isso, sabe? gente. Tipo isso. Aí, olha, nunca vou me esquecer. Vai ser, assim, marcado na minha vida isso. E foi assim que começou a Lumine aqui em São Paulo. Acredite, Nossa, com este pendrive. Eu guardo o pendrive até hoje, viu? E eu me tornei amicíssima dele. Ele é um senhorzinho, assim, sabe? Uma pessoa muito fofa, muito mentor, muito de pegar na mão e ajudar. E foi, assim, muito importante na minha vida naquele momento. Algum trecho que tenha te marcado mais no livro, além... Eu acho que essa coisa de voltar para meus ancestrais, minhas ancestrais. Voltou tanto que eu depois fiz constelação. Constelação. Fiz constelação. Eu ia falar, nossa, gente. Voltou muito essa questão da mulher, né? Muito, muito, muito. Faço constelação. Hoje eu faço orações e mantras para as minhas ancestrais. Uau. Por conta do livro. Gente, olha aí. Essa eu não sabia, hein? Cada vez que a gente vai... A gente já conversou, eu já participei na Lumine de algumas entrevistas com a Fernanda, conheci a história dela, eu tenho o privilégio de receber as histórias das mulheres antes até mesmo do editor. E a gente vê um pouquinho da trajetória de cada uma no livro, mas é só no dia a dia que a gente vai conhecendo e vai entendendo aí o que acontece. Bom, a gente está vivendo agora um mundo muito de inovação. Inteligência artificial, ChatGPT, está todo mundo falando ChatGPT. Para você, quais são as tecnologias do futuro que você, pensando não só como alguém de tecnologia, mas é sócia de uma empresa que está focada nisso, quais são as tecnologias para Fernanda do futuro aí? Eu tive a sorte de ter meu filho ao meu lado, que ele só pensa em inovação. Uau! Então, a gente está falando de AI hoje. Há 3 anos atrás, ele estava fazendo um projeto de AI junto com a Singularity, Harvard Angels. Ele ama essa coisa, né? E eu tive essa sorte que me impulsionava a não parar, né? E ele fazia, você pode mais, você pode mais. Eu digo, mas eu estou cansada. Você pode mais, né? Vamos além. E ele me ajuda muito nessa questão. E AI, para a gente já vinha fazendo projetos de AI. Sei lá, antes da pandemia, a gente fez um Google de dados para uma empresa, com pesquisas muito semelhantes hoje ao OpenAI, do ChatGPT, Bard, etc. Né? Mas eu acho que AI, ela veio para ficar, não tem jeito, ela está intrínseca em tudo. Em tudo que você faz hoje. Tudo. Você pegou meu relógio aqui, ó, tem OpenAI. Né? Então, assim, robótica, Sim. RPA, né? Tá intrínseco, a gente vai conviver com ela, mas tem um lado dark e tem um lado bom. Como tudo. Como tudo, é só você saber aplicar. Né? E eu acho que tem muita mídia também em cima de tudo isso, tá? Tem muita mídia. Porque se você fizer uma pesquisa, as pessoas não deixaram de buscar o Google. Não. Tá lá. Tá lá. E o Google, o que é o Google? O que é que tem por trás do Google? Nuvem e inteligência artificial. Né? E quando a gente fala de inteligência artificial, isso é um assunto que, né? É um agora, mundo. eu acho que o que estourou
foi o ChatGPT. É a facilidade do ChatGPT, a rapidez e o nível de resposta que ele te dá. Lá na empresa eu dou risada, porque tem um que a gente chama de chat. Ô, amigo, ô, GPT, vem cá, porque tudo dele é ChatGPT. Tudo na vida dele, o ChatGPT. Responde aí para mim, não preciso nem digitar. Não, e é tão engraçado que as pessoas, quando têm dúvida de algum projeto, alguma coisa, faz assim, fulano, vai aí, ô chat, o GPT, procura aí para mim, por favor, tô com preguiça. Ele acha o máximo. Deixa eu pensar. E assim como a gente fala de nuvem e fala de multi-cloud, a gente também, eu tenho visto falar muito de plataforma ChatGPT privada pública. Você também está vendo isso acontecer? A gente já está vendo isso também, principalmente por conta do lado... Segurança. Lado ruim da coisa, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar, a gente tem um projeto de chatbot com ChatGPT com inteligência artificial. Você tem que delimitar a segurança de um FAQ. Dessa resposta que você vai dar para um cliente. Sim. Né? Então, esse é um exemplo básico do básico, né? Sim. Mas você tem que ter muito cuidado com a limitação, né? Você limitar até onde pode ir, né? Essa questão de dados hoje é muito sensível. É de uma sensibilidade extrema. Mas tem LGPD. Muito bom, veio para ficar, tá começando a engatinhar ali, mas dado ele eu digo que é éter. Ele é extremamente volátil, né? E como é que você controla? Você pode fazer todas as barreiras de segurança possíveis e imaginárias. Um funcionário seu rompe a barreira em 2 segundos. Processos, tecnologia e pessoas. Exatamente. Você pegou a pessoa, tirou uma foto aqui que eu não autorizei, compartilhei, acabou toda a sua segurança e foi tudo pro saco. Até bom a gente falar nisso. Hoje de manhã, em coincidências da vida, eu recebi de um técnico nosso de segurança, o Hamas, hoje programou o ataque do Brasil. 3 países hoje, acho que, se eu não me engano, Canadá, Portugal e Brasil. Então, quando começou, a primeira bomba que deu Israel, disse, olha, clientes, se preparem. Se preparem porque guerra igual à guerra cibernética. Porque hoje a gente... Não é só a física, né? Não, você tem uma guerra que gasta milhões. É uma fonte de receita. É um banco. A guerra é uma financeira. A guerra cibernética é uma financeira com criptomoeda. Que é o que está falando, né? Que todo esse recurso veio da onde? Como eu rastreio? Não rastreia. Não rastreia. Você está o portador ali. Exatamente. E você tem ali, eu leio muito sobre isso, você tem ali dentro de uma guerra, você tem o ataque, você tem a defesa. A mesma coisa os hackers fazem. Né? Você tem um hacker que ataca e o hacker da defesa. Então, tem uma queda de braços também ali. Né? Tem hackers que estão usando a mídia, olha que loucura, usando a mídia, os canais de mídia, entrando nos canais de mídia para minar o outro. E, atrás disso, tem milhões e milhões de dólares em criptomoeda. É louco o que a gente está vivendo. Muito louco. É, assim, insano. Insano. E a gente tem que ter muito cuidado com tudo, porque começa no humano. Termina no humano. Né? E essa questão, eu acabei de fazer um masterclass de Web 3.0. O mundo é gamificado. Ou vai ficar 100% gamificado. Em algum momento da vida vai ficar. Pode ser nos nossos netos, bisnetos. Talvez a gente não veja. Não veja, mas o mundo vai ser gamificado em comunidades. Como é o game. Né? E daí, a segurança, como é que fica? Dentro da comunidade. E aí a gente precisa trazer, eu digo sempre, sair do virtual e vir para o presencial é a mesma coisa. Como você faz a sua proteção quando você está na sua casa. A mesma coisa, cara. Né? E transforma, sai do físico para o virtual e vice-versa. A minha época falava, não aceite bala de ninguém. Era, estranhos. Agora não aceite mensagem de quem você não conhece, né? Então, mudou... Mas os perigos continuam sendo os mesmos. Exatamente. É muito louco. Eu digo o seguinte, né? Eu digo para meus filhos, que têm filhos pequenininhos, né? Eu digo, ainda bem que eu tive vocês em outra época. Porque hoje, criar um filho hoje é muito difícil por conta da tecnologia.
por conta da tecnologia. É muito difícil. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast, não parece? A gente começa a conversar e o bate-papo vai rolando. E antes de terminar, eu queria que você, de repente, compartilhasse aqui conosco algum livro, algum filme, alguma série que você, de repente, fala, nossa, li, gostei, assisti, que queira compartilhar aqui com quem está acompanhando a gente. Eu estou lendo um livro muito interessante, inclusive... saí distribuindo. Comprei 20 e saí distribuindo. O que não se aprende em Harvard. Muito, muito bom para o nosso dia a dia, sabe? De consciência, de enxergar o cliente de uma outra maneira. Eu acho que a sua companhia também de outra maneira, os seus processos. E ele é pequenininho, assim, fácil de ler, muito legal. Não tem, como fala, desculpa para não ler, né? Exatamente. Muito grande, letra, não vou ler. Então... Lê no final de semana. Aí, muito pronto, legal. Gente. E uma palavra ou frase que defina a Fernanda. Eu tenho apetite para risco. Opa, aí, ó. Eu tenho apetite para risco. Estou sempre aberta para coisas novas. Sempre aberta para entender a coisa nova, né? Eu acho que esse é bem legal. Mas eu vou dizer uma palavra que é um jargão, mas é coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não tinha chegado aqui. Não tinha te conhecido. O medo paralisa. É isso aí. Gente, coragem, hein? Essa vai ser a palavra aqui, ó, hashtag para o pessoal nosso aqui do marketing. Jovens, né? Os jovens. Hashtag coragem. Então, a gente está aqui encerrando mais um Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulher e uma mulher forte como a Fernanda. Fê, muito obrigada. Obrigada a você. Queria agradecer a tua presença, aceitar o convite. Eu quero agradecer a Dell Partner Program pelo apoio que ela dá aqui no nosso podcast. Obrigada por ouvir um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, da sua trajetória. E eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal que está nos assistindo, acompanhando, escutando, suas redes, as redes da Lumini. Fica à vontade aí para compartilhar. A da empresa é Lumini IT Solutions, a minha Fernanda Presídio. Pessoal, e para quem está nos acompanhando, siga o nosso Tem Podcast em todas as redes. A gente está no Spotify, YouTube, LinkedIn, Instagram. E aí lá vocês vão poder conferir tudo que a gente preparou para vocês em primeira mão. Então, nos sigam e aproveitem aqui para compartilhar com seus amigos. E nos vemos no próximo episódio.